Eu quero falar de um Jesus aqui hoje. E não é qualquer Jesus, é um Jesus que anda sobre as águas. É um Jesus que faz milagre. Mateus capítulo 14, versículo 25. O texto é conhecido, a história é conhecida. Diz assim: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Você pode ler bem forte aqui, vamos lá? 1, 2, 3, vai. Mas dirigiu. Não importa como, quando e onde, Jesus vai te encontrar aqui hoje. Não importa o meio, Ele veio para encontrar com você aqui neste lugar. Você pode fechar os teus olhos. Espírito Santo, eis-nos aqui, fale conosco. Mexa com a nossa estrutura. Fale no nosso coração. Que possamos sair daqui diferentes da maneira que chegamos, em nome de Jesus. Amém. Me dê a sua atenção de presente aqui agora. Um Jesus que anda sobre as águas. Nesse contexto, nessa história, nós focamos muito falando de que Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro só andou sobre as águas porque alguém foi antes sobre as águas, o próprio Jesus. Uma grande história conhecida, com verdades profundas explícitas no corpo do teu texto, a qual nessa noite eu quero trazer para nós aqui, a ponto de sairmos daqui aplicando o que a palavra de Deus diz, sobre o Jesus que tudo pode, sobre o Jesus que pode fazer do impossível o possível na sua vida. Aquilo que homem não pode fazer, eu venho falar para você hoje, Jesus pode fazer na tua vida. Aquilo que a mulher não pode fazer, eu venho liberar a palavra dizendo, Jesus pode fazer sobre a tua vida. Olha para duas pessoas que estão perto de você e diga, fica tranquilo. O que o homem não pode fazer, Jesus vai fazer hoje por você aqui. Só que para eu chegar no capítulo 14, no verso 25, eu preciso começar essa história lá no começo do verso do capítulo 14. Porque vem falando de uma história trágica, um momento triste. Vem falando de uma tragédia, uma morte de forma truculenta de João Batista naquele dia. João Batista que foi fiel até o último momento de vida. Ei, muitos são fiéis até um momento determinado. Fiel a um amigo até o dinheiro acabar. Fiel a um amigo até ouvir o primeiro não. Fiel a um líder até ouvir o primeiro não. João Batista foi fiel até o último momento da sua vida. Muitos começam aliançados. Muitos começam fiéis, mas terminam totalmente diferente da maneira que começou. Começam fiel a Deus. Abre o coração para Jesus e diz, Jesus, eu vou te servir. Eu vou te adorar por toda a minha vida. Mas quando a primeira porta fecha, ele larga a fidelidade com Deus. Quando o diagnóstico de enfermidade chega, ele arranca, ele quebra a aliança que ele fez com Jesus. Quando um relacionamento termina, ele quebra a aliança que ele fez com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, eu só quero te lembrar, Deus é fiel. Jesus é fiel. Lembra essa pessoa aí, fala para assim, Deus é fiel. Fala para o outro, Deus é fiel. Isso todos nós sabemos. Mas a fidelidade é uma via de mão dupla. A fidelidade é uma via de mão dupla. Ele é fiel comigo e eu preciso ser fiel a Ele, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Independente se Ele me abençoar, eu sou fiel. Se a porta abrir, eu sou fiel. Se a porta fechar, permaneço fiel. Se a cura vier, eu sou fiel. Se a enfermidade chegar, permaneço fiel. Se tudo der certo, eu sou fiel. Se tudo der errado, permaneço fiel. Porque Deus não muda para mim, não muda para você. Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Fica tranquilo, se Ele falou, vai acontecer. Ele é fiel para cumprir a palavra na tua vida. Ele é fiel, mas você precisa entender isso.
A fidelidade de Jesus não muda, mas talvez a sua mudou com Ele. A sua fidelidade mudou com Jesus quando aquelas coisas começaram a acontecer, sabe? E aí tudo começou a dar errado. E você olhou e disse: Jesus não gosta mais de mim. Jesus não se lembra mais de mim. Ah, irmão, Ele te ama tanto que Ele fez com que você acordasse hoje, respirasse, não pagasse um centavo pelo ar que você está respirando, e nos deu a oportunidade de estar na casa dele para começar a melhor semana da nossa vida. Só que a história começa dizendo que João Batista morre. A notícia percorre, a notícia vai correndo, porque a notícia ruim corre rápido. Você quer ver uma pessoa saber de um segredo seu? Chega para alguém e fala bem assim: eu vou te contar uma coisa, mas não fala para ninguém. Fala bem assim: é segredo. Eu te dou 2 dias que está todo mundo sabendo. Notícia, ainda mais quando acontece coisa ruim. Tem gente que tem prazer de propagar coisa ruim, irmão. Começa a falar das coisas boas de Deus. Deixa que o diabo por si só ele já fala das derrotas, já fala dos problemas. A Bíblia diz que João Batista foi morto. Chegaram até Jesus, os discípulos chegaram até Jesus. E Jesus, sabendo o que já havia acontecido, que João havia sido decapitado, a cabeça de João Batista foi arrancada e colocada e servida em uma bandeja. Jesus ouve isso. Jesus percebe que o João Batista realmente havia morrido. E aí algo acontece aqui com Jesus, que é uma coisa chamada humanidade. O texto vai dizer que Jesus recebe a notícia ruim. Ele pega um barco, se afasta de todo mundo, vai para um deserto para ficar sozinho. A notícia ruim chegou para Jesus. Ele pega e se afasta de todo mundo, fica só, isolado. Isso se chama humanidade. Não é assim que acontece? Quando a notícia ruim chega para nós, tem hora que a gente não quer ver ninguém. Que pecado tem isso, irmão? Por muito tempo eu ouvi que crente não chora. Por muito tempo eu ouvi que crente não passa por problema, com Cristo é só vitória. Mentira. Tem hora que a gente perde. Tem hora que tudo dá errado. Tem hora que a porta fecha. Tem hora que a resposta não é favorável. E aí o que nós queremos fazer? Ter um momento sozinho. Não é errado isso, irmão. Tem hora que você tem que largar os seus amigos e ficar sozinho. Tem hora que você tem que deixar todo mundo e ficar sozinho. Porque quando você está sozinho, você está fazendo uma reflexão da sua vida. Você não está sendo movido pelo que estão falando com você, mas você está fazendo uma reflexão profunda de tudo aquilo que você está passando, de tudo aquilo que você está enfrentando. Isso se chama humanidade, é ser humano. Jesus era humano, irmão. Jesus aqui agora era o homem, ele era humano, ser humano. Ei, mas algo me chama a atenção. Isso é normal acontecer na nossa vida. O dia que o mal chega, o dia que a notícia ruim chega, nós queremos ficar sozinhos, isolados. Às vezes é necessário, mas entenda, por tempo determinado. Por tempo determinado, não é para sempre. Não é se trancar para sempre, não é se isolar para sempre. É tempo de ficar sozinho. A própria Bíblia fala, é tempo de afastar, é tempo de juntar, é tempo para tudo debaixo dos céus. Se agora é tempo de você fazer uma reflexão da tua vida, faça. Mas saiba que não é para sempre isso. Você não vai ficar isolado para sempre. A Bíblia diz, é lá no verso seguinte, no verso 14, diz que Jesus ele pega o mesmo barco e vai encontrar com a multidão que estava esperando. O que você quer dizer com isso, pastor? Ele teve um momento de solidão, mas ele disse, opa, agora acabou. Eu preciso voltar para o meu lugar, eu preciso dar alimento para quem está precisando. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas abre a porta desse quarto escuro hoje e sai para fora.
Eu estou falando aqui porque Deus está mandando. Eu não sei o que você está enfrentando. Chega de viver nessa solidão eterna. Há tempo para começar, mas também há tempo para terminar. Hoje Jesus te encontra e te traz a vida novamente. O seu problema tem dia para começar, mas também tem hora para terminar. Teve o dia para começar, mas também chegou o dia para terminar. Não vou profetizar na vida de quem crê. Se começou há 2 semanas, 3 semanas, eu venho como profeta de Deus aqui hoje dizer: hoje acaba uma série de problemas na tua vida. Acaba hoje. Chega! Chega! É hora de sair da caverna, meu irmão. Já se escondeu demais, sai da caverna. Já teve tempo para lavar a rede, volta agora. Tem gente que lava a rede 365 dias no ano e vai pescar quando? Ei, o tempo de ficar só passou. Tinha uma multidão esperando Jesus. Jesus olha e fala: peraí, eu tenho uma compaixão sobre aqueles. Ele fala: eu vou entrar nesse barquinho de novo e eu vou voltar, porque agora eles estão esperando algo sobre mim. Teve dia para começar a solidão, mas teve dia para terminar. Deus não te criou para você viver só. Deus não te criou para você viver enfiado em um lugar escuro, sem querer se relacionar com ninguém. A vida, meu irmão, é feita de relacionamentos. Eu não falo de relacionamento entre homem e mulher apenas. Eu falo de relacionamento, network. Um conversa com o outro, um conhece o outro e vai fazendo conexões. Se você ficar isolado, Deus não vai conseguir cumprir tudo sobre a tua vida. Porque o que Ele precisa fazer já está feito. Agora você precisa fazer aqui na terra com que isso concretize na tua vida. Olha para quem está do teu lado e diga assim: saia desse quarto escuro hoje em nome de Jesus. Está entendendo o negócio? Ele sentiu a dor da morte de João Batista, ficou isolado, ficou sozinho, mas ele voltou. Você vai ficar correndo por quanto tempo? Você vai colocar desculpa até quando nesse problema que você está enfrentando? Eu te garanto que essa pessoa que está aí do seu lado pode estar passando um problema pior do que o seu. E olha ele aí do seu lado dando um glória a Deus aí, ó. Jesus triste. Cabeça de João Batista colocada em uma bandeja, Daltim. Jesus triste. Mas ele vê uma multidão que precisava ser alimentada. Ele vê uma multidão que precisava de alimento. Aí agora o texto já vem dizendo da multiplicação do pão e do peixe. Mais de 5.000 pessoas. Os discípulos chegam e falam: mestre, não tem como despedi-los não. Eles estão com fome. Não é justo colocar eles para fora, para eles procurarem alimento. Aí Jesus olha e fala: o que temos aí? Só tem 5 pães e 2 peixes. Traz para mim. A Bíblia fala que ele pega, levantou, deu graças, entregou nas mãos dos discípulos e disse: agora entrega para a multidão. Eu estou falando de um Jesus que estava sozinho até um tempo atrás, sentindo a morte de João Batista, mas agora ele volta porque tinha uma multidão esperando por ele. Eu estou falando de um Jesus que se isolou porque João Batista morreu. Só que ele ele entendeu que ele precisava voltar, porque tinha gente ali que precisava de algo que só ele poderia entregar. Uma multidão precisava ser alimentada. Ele multiplica o pão, multiplica o peixe, dá de comer. Sobra cestos cheios ainda. Alguém vai para casa feliz. Deixa eu te falar uma coisa. No seu pior momento, vai ter alguém te pedindo pão e peixe. No pior momento da sua vida, vai ter alguém pedindo pão e peixe para você. Pão e peixe, pastor? Vem comigo na mensagem. Jesus estava no pior momento dele, um momento triste, mas ele voltou para alimentar quem estava precisando. Talvez no pior momento que você está vivendo, tem alguém perto de você também precisando de alimento. O que você pode oferecer para ele? Ei, vai ter alguém pedindo pão para você. Eu não falo de pão
material. Eu falo de alimento, eu falo de uma palavra. Eu falo de uma oração. Eu falo de um conselho. Eu falo de um direcionamento de um homem, de uma mulher de Deus. Eu estou falando que alguém pode aparecer no teu caminho para você cuidar dele, para você abraçar ele, para você estender a mão dele no pior momento da sua vida. Sabe por quê? Porque esse problema que hoje você enfrenta não é maior do que o poder de Deus na sua vida. Esse problema hoje que você está enfrentando não é maior do que o poder de Deus que está aí na tua vida. Por isso que quando a gente está passando por uns problemas tão pesados, aparece alguém pedindo ajuda. Aí você fala, se eu contar minha história, você chora comigo. Mas é o céu mandando um recado dizendo, esse problema não é maior do que o meu poder que opera na sua vida. Libera alimento para ela, libera palavra para ela, libera pão para ela. Eu vou te usar no momento mais improvável da tua história. Deixa Deus te usar. Há uma multidão precisando ser alimentada. Aí eu entro no contexto da história agora. E eu já termino, de verdade. Não é palavra de pastor, é de verdade. Jesus chega, alimentou a multidão. Faz favor, Daltinho, eu não consigo te ver aí e não fazer você fazer parte da mensagem. Jesus chega, alimentou a multidão, chegou para os discípulos. Agora fala assim, olha, o negócio é o seguinte. Entra no barco. Mas mestre, Sério? sério? Não tem outra opção não? Não tem outra opção? Entra. Mas a gente já vem de um problema. A gente já vem do problema. Entra. Mas o vento. Entra. O mar está agitado. Entra. Lê no texto. O texto diz bem assim. E ordenou aos discípulos que entrassem. O texto, obrigado Altinho. O texto não fala que ele deu algumas possibilidades ou opções. Está lá. O texto falou, e ordenou aos discípulos que entrassem. Ou seja, ele mandou. Ele obrigou. Ele ordenou os discípulos para entrarem no barco. Ele não deu opção, ele mandou. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que Deus não vai dar duas opções não, ele vai mandar. Tem hora que Deus não vai dar a segunda opção não, ele vai dar ordem, entra, vai. Tem hora que Deus não vai vir com o plano B não, você escolhe ou A ou B. Ele está dizendo, é esse barco, é nesse barco que tu vai entrar e você vai para onde eu estou te mandando. Só entra e vai. Deus não dá outra opção, ele manda ir. Sabe para onde Deus vai te mandar ir agora? Lá para a tua casa quando esse culto acabar. E eu tenho certeza que há alguma coisa que Deus pode fazer na tua casa através da tua vida quando você chegar lá. Qual é o barco, pastor? O barco é a tua casa, o barco é a tua família. Qual é o barco, pastor? O barco é a tua célula, o barco é a tua rede. Deus está dizendo, vai lá agora, mas o vento vai soprar, entra no barco. Mas o mar está agitado, entra no barco. Os discípulos não questionam, eles apenas acatam e obedecem à voz do mestre. Não queira discutir com Deus, irmão. É pior, a gente sempre perde. Não tenta fazer barganha com Deus, a gente sempre perde. Não vem argumentar com Deus. Às vezes a gente é bom no argumento com algumas coisas, mas com Deus não dá, irmão. O homem que tentou fugir de uma embarcação que ele mandou entrar, viveu a pior tempestade da vida dele, foi parar dentro da boca de um peixe. Ei, seja profeta aí, me ajuda, me ajuda. Olha para essa pessoa que vai pagar a tua janta daqui a pouco. Eita, eu ouvi um glória. Fala para essa pessoa que vai pagar a tua janta daqui a pouco. Fala assim, se Deus o mandar, não questiona, faça. Sabe por quê? Porque nesse relacionamento de mestre e discípulo,
Qual é o nosso encargo? Nós somos uma igreja de discípulos, onde cada discípulo é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja. Aqui nós não somos membros, nós somos discípulos. Discípulo multiplica pão, discípulo leva o alimento. Discípulo não vem apenas para ser alimentado, ele compartilha o alimento com aquele que precisa. Sabe o que eu aprendo? Que quando tem um relacionamento de mestre com discípulo, já tem alguém que manda. Um manda e o outro obedece. Um dá ordem e o outro diz: sim, senhor, é para lá que eu vou. Um fala: entra no barco, o outro diz: é nesse barco que eu estou entrando. O outro fala: eu não estou dando opção, entra agora, não vou questionar, tu mandou, eu estou obedecendo. Nesse relacionamento já tem alguém que manda. E eu preciso te falar, não é eu e nem você, é Ele. É Ele na nossa vida, é Ele quem manda. Na nossa casa é Ele quem manda. Na nossa vida profissional é Ele quem manda. Aí o texto vai terminar dizendo que o mar começa a se agitar, o vento começa a soprar, as ondas começam a ficar bravias. Olha que palavra bonita que a Bíblia fala. As ondas ficam bravias, o mar fica bravio. Mas quem mandou entrar nesse caminho? Quem mandou pegar o barco e ir? Foi Jesus. Quem mandou entrar nesse barco, esse mar furioso? Jesus. Quem mandou entrar nesse mar com ondas altíssimas? Jesus. Quem mandou entrar nesse mar que o vento soprava tão forte? Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? E compartilho com você desse meu aprendizado. É melhor uma tempestade debaixo de uma palavra de Deus do que um mar calmo sem a direção dele. É melhor passar uma tempestade. Oh, irmão, eu estou passando por umas. É melhor passar por uma tempestade debaixo da palavra de Deus do que entrar no mar tranquilo, calminho, lagoinha, sem a direção de Deus. Ele disse: pega o barco e entra. Vai lá no meio do mar da Galileia. Não importa se o vento vai soprar. Não importa se as ondas serão altas demais a ponto de entrar dentro do barco. Esse é o caminho e a direção que eu estou te dando. Vá de acordo com a minha palavra. É melhor um mar agitado debaixo da palavra de Deus do que você querer passar por os caminhos calmos sem a direção de Deus na tua vida. Aí você pensou: por quê? Eu te falo por quê. Porque se o mar está bravio hoje, o barco está balançando, ele pode chegar e acalmar, porque há uma palavra dele liberada sobre a tua vida. Mas se o mar calmo começar a se agitar, as ondas começarem a subir, de repente o mar se enfurecer, e você não tem a palavra e a direção de Deus, só vai acontecer uma coisa: tu vai perecer. Só que olha que interessante, o mar se agita, os discípulos entram debaixo da palavra. Põe para mim o verso 25 do capítulo 14. Diga para quem está do seu lado: Deus tem uma palavra para você. Quando o mar se agitou, quando o vento soprou, quando as ondas ficaram altas, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi em direção dos discípulos no meio do mar. Para você entender isso aqui, no tempo de Jesus, a noite era dividida em 4 vigílias. 4 vigílias, por isso que você vê na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília da noite, a Bíblia sempre fala, porque naquele tempo a noite se dava em 4 vigílias, era repartida em 4 vigílias. A primeira de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da manhã, a quarta de 3 às 6 da manhã. Então quando Jesus aparece, era entre 3 e 6 horas da manhã, era na quarta.
Então, lendo o texto, na interpretação, me faz entender o seguinte: que quando os discípulos entram no barco, pode ser que eles tenham entrado antes de fato de escurecer, logo no começo, 6 horas. E aí eles passam de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3, em um mar bravio, sobre as ondas e o vento soprando. Mas foi nessa hora que ele apareceu. Ou seja, se era de 3 às 6, o milagre aconteceu nas primeiras horas do dia na vida daqueles homens. Opa, tem gente que está entendendo. Nós estamos aqui na primeira vigília da noite, 7 horas e 17 minutos. E o milagre aconteceu, foi na quarta vigília da noite. O dia já havia virado. O mar estava forte, o vento estava soprando, as ondas estavam balançando o barco. Mas no começo do dia, Jesus aparece andando sobre as águas. Se prepara que tem gente que vai viver milagre nas primeiras horas dessa segunda-feira. Nas primeiras horas dessa semana, Ele vai encontrar com você. Eu não sei o tempo exato, mas eu sei que foi no começo do dia, foi nas primeiras horas. Uma hora o problema passou, irmão. Uma hora o problema terminou. E ele aparece aonde? Andando. Imagina a cena, irmão. Ele vem andando sobre as águas. Um passo de cada vez. Ele era demais. O barco balançando e ele lá, caminhando sobre as águas. Só que preste atenção. Qual era o problema dos discípulos agora naquele mar? O que estava agitado? O que estava? Não, valendo uma coxinha. Não sei quem vai pagar, mas valendo. O que estava agitado? O mar. E ele aparece andando por cima de quê? O problema dos discípulos não era o barco, era o mar. E Jesus aparece andando por cima do... O que é isso, pastor? Ele aparece andando por cima do problema que estava afligindo aqueles homens naquele barco. Ele aparece em cima do problema daqueles homens que estavam vivendo no meio daquele mar. E aí ele manda uma mensagem para mim e para você agora, dizendo o seguinte: esse problema que te atormenta, esse problema que te amedronta, ele está dizendo, diante de mim é tão pequeno que eu coloco debaixo dos meus pés e ando por cima dele. Esse problema que você está perdendo a noite de sono é tão pequeno para mim que eu ando por cima dele e eu domino o problema da tua vida. Ele está mostrando que ele é grande o suficiente para colocar debaixo dos pés dele os problemas que nós estamos enfrentando, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas o teu Deus é grande. O teu Jesus é grande. Você pode ficar de pé no seu lugar aí. O mar estava agitado, daqui a pouco vem Jesus, vem andando, olha lá. Jesus andando como se nada estivesse acontecendo, encontrando com os discípulos que estavam naquele barco. Tá difícil aí, tá? Hoje ele anda por esse problema para te encontrar e estender as mãos para você. Eu não sei como está a tua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho. Eu posso até estar aflito, mas nunca eu posso ser para ser aprovado. Na quarta vigília. Sua manhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus... Você crê nisso? Você crê nisso? Diga, eu posso até estar aflito. O mar está bravio, vai. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso ser aprovado para ser aprovado. A quarta vigília. Mas o amanhã virá e minha
bom. Ele não falha, ele não falha. E o meu Deus não falha. Ele não falha, ele não falha, ele não falha. Não vivo pela vista, não. Vivo pela fé. Diga, ele vai aparecer. Deus proverá. Deus proverá. Olha, olha. Olhe para o alto. Venho. Deus proverá. Não vivo, não vivo, não vivo. Não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Deus proverá. Meu Deus proverá. Olha para ele, olha, olha. Olhe para o alto então. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Na quarta vigília da noite ele aparece. Na quarta vigília da noite ele se apresenta dizendo: eu sou o dono da palavra. Foi eu quem mandei entrar no barco. Foi eu quem destinei o mar. Mas sou eu também que estou contigo nessa tempestade. Creia, creia, creia na palavra. Creia na palavra. Tu pode estar aflito, mas você não está destruído. Tu pode estar aflito, mas você não está derrotado. Tu está no meio do problema, mas você está vivo. Ei, ele te encontra hoje. Ele te encontra hoje. Ele te encontra hoje. É nesse mar bravio que ele vai até você. Eu quero orar por você agora. Antes de orar pelo teu milagre, eu quero orar por você. Por você que está aqui, que quer entregar a tua vida para Jesus. Pastor, o mar está agitado, eu preciso encontrar com ele. Então vem encontrar. Caminha até na ponta deste altar que eu chamo quem está no céu. Fala assim: me leva lá, pelo amor de Deus. Enquanto isso, eu quero chamar você aqui também que quer descer as águas, quer se batizar e decidiu se batizar. Vem correndo aqui que eu quero orar por vocês. Isso, pode vir aqui. Quem decidiu se batizar? Isso. Pastor, eu preciso de Jesus. Vem cá, filho. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. O mar está aberto para você. Tem uma vida aqui, ó. Quando a gente vai. faria faltar, quando a minha força se esgotar. Cadê a segunda? Cadê a terceira? Vem, vem. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho. Deus proverá.